O anime começa com o nosso prota acordando de um pesadelo que ele teve. Acordei todo calabreado de merda. E logo depois disso, nosso prota-san vai pro salão ancestral de sua família Lin Xiao. E aqui que a gente descobre que o nosso prota-san vai pra uma luta. E se caso ele ganhar essa luta, o clã vai subir pra Rank A. Então depois da breve oração, ele sai e todos cumprimentam ele. Logo depois, Sun invoca um pássaro gigante e vai pro torneio salvar o nome da sua família. Só que no caminho, Sun também invoca uma baleia espiritual, chamada Kun. E todas as pessoas que veem a baleia ficam admirados com o tamanho dela. Então, quando eles chegam na competição, aparece um idoso e pergunta como o pavilhão permitiu que a família Lin Xiao foi permitida de entrar no torneio Rank A, já que na cabeça dele, ele acha que o clã do prota não é de nada. Só que lá tinha um outro mestre que discordava disso e explicava que o nosso prota tinha nascido em um clã respeitável. Só que esse clã teve o azar de ser aniquilado e ter sobrado só o prota. E mesmo assim, o prota restaurou o clã dele de volta. E ele tá conseguindo, diferente de outros personagens aí. O mestre também observa que o prota-san tem um grande entendimento de criaturas espirituais, já que ele subiu muito rápido para a classe B, e ele também imagina que o nosso prota-san vai ter um futuro promissor. Enquanto isso, Fan vai ver seus alunos, só que quando ele entra na sala, o espírito de gato de um dos alunos sai do seu ombro e vai para o ombro do prota, e isso deixa o aluno com ciúmes do seu gato. Outro aluno fala que Fan deveria aceitá-lo como pet, pois claramente o gato gosta mais dele. Logo depois, um dos discípulos pergunta se Fan precisa de algo, então Fan chama Duan e o lembra de sua promessa de se tornarem os mais fortes e menciona que finalmente é a hora de fazer do seu sonho a realidade. Então ele faz um discurso motivacional falando para os discípulos dele que eles deveriam marchar em direção ao pico absoluto. O pavilhão Lin Xiao entra na arena e Fu invoca sua baleia espiritual, o que impressiona todo mundo, incluindo o apontante chamado Hong, mas ele ainda acha que Fun não é nada comparado a ele e invoca seu grande macaco espiritual e fala para Fun atacar. Então os animais avançam um contra o outro. Quando a baleia abre a boca para consumir o macaco, ela toma só uma na cara para ficar esperta. Então Fon lança um ataque de água em Hong, mas ele usa o fogo de seu macaco para bloquear o ataque. Então o macaco começa a atacar a baleia, ele segura ela pela boca e joga ela pro povo que só queria assistir a luta. Só que Fon salva todos ao mover a baleia para cima. Ele lança vários ataques de água em direção ao mamaco, só que não tem nenhum efeito. O macaco acende a sua forma final. Seu corpo inteiro é coberto por chamas. Ele lança um soco de fogo gigantesco em direção a Fan, o que deixa sua aluna Gulan preocupada, só que Fan apenas fala confia, transforma sua baleia em uma baleia negra imortal. Então a baleia consome as chamas e o mamaco fica furioso e continua lançando seus ataques, só que a baleia transforma partículas de água em baleias menores que vão em direção à baleia maior. Depois disso, os dois ataques finais de cada animal finalmente se colidem e uma explosão enorme acontece. Depois disso, a multidão vai à loucura, só que a Gulan percebe que tem alguma coisa de errada, então a baleia atinge seu estado transmutado e vira a baleia cadáver em decomposição. Logo depois ela começa a consumir todo mundo ao redor. Fon tenta cancelar a invocação, só que ele percebe que perdeu o controle da baleia e acaba sendo comido também. Em uma memória do passado, a gente vê que o pai do Fon tava ensinando-lhe a controlar um espírito de baleia. Seus amigos se juntam a ele em sua missão de reviver a seita, só que a morte dos seus pais o deixou sozinho. Ele recebe um pergaminho antigo passado para sua família por um homem misterioso que explica que se caso ele virar camisa de saudades eternas por causa de alguma calúnia, ele reencarnará em um corpo de alguém saudável e que se foi por acidente, e ele descobre que ao fazer isso, ele pode indiretamente prolongar a vida da pessoa. Então o homem achar que isso o ajudará a atingir os seus objetivos. Um ano depois disso, Fan finalmente reencarnar, só que ele não sabe disso e se pergunta o porquê ele estava com essas roupas. Ele tenta invocar a sua baleia, só que ele nota que ele não consegue, então ele vai até um lago próximo para pegar água. Ele acaba vendo seu reflexo na água, ele encara o reflexo e percebe que sua aparência tá muito diferente, então ele se pergunta como isso aconteceu. Logo depois disso, um grupo de pessoas aparece e desmaia o nosso prota. Depois disso, Fun acorda e se vê preso em uma masmorra. Ele pensa que seu esforço para subir o rank da sua família foi em vão. Mesmo assim, ele tá feliz por pelo menos estar vivo. Ele sabe que precisa recomeçar, porém se pergunta quem o traiu e fez a sua baleia perder o controle. Ele também quer saber sobre o mestre desse novo corpo, então ele invoca seus espíritos. Isso
sua invocação era um cachorro e um caquito, o que o deixa surpreso. O Prota se pergunta qual é as habilidades dos seus espíritos e o cachorro começa a fazer xixi no chão. Enquanto isso, o caquito o levanta no ar. O Prota percebe que tem alguém chegando, então ele esconde os seus espíritos para não ser chamado de louco. Então o guarda abre a porta e fala que a senhorita Bai quer ver ele. O Prota segue o guarda, só que no caminho ele pergunta o que essa senhorita Bai quer. Então o guarda apenas o ignora. Fon, antes de entrar no quarto, se solta das cordas e esconde isso do guarda. Então quando ele entra no quarto dela, ela pergunta por que você acha que eu te deixei vivo. Então ele fala pra ela que é porque ela é generosa e quer que ele corrija os seus erros. Porém, ela o acusa de drogar sua água e fala que nunca se sentiu tão humilhada assim e fala que nem matá-la satisfará. Então ela fala que vai deixar ele na prisão pelo resto da vida para que ele possa servir ela como um servo. Então o Prota se assusta e vai saindo devagar, só que ela fala que ele não tem permissão pra sair e usa a sua cobra espiritual e manda ele pra longe. Ela pensa que ele já morreu, só que no meio da fumaça surge os espíritos do nosso Prota e quando ela os vê, a cobra e ela dão risada do nosso Prota. E quando a luta ia começar, o vídeo acaba, já que 100% das pessoas desse canal ainda não são inscritas. Então se inscreve pra não perder a parte 2 desse vídeo e comenta qual anime você quer ver.